do Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 33 e versículo 34. Você achou na sua Bíblia? Lucas 23, 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos na tua casa, Pai, com o privilégio de ouvir a tua palavra. Ouvir a tua voz é o que queremos esta manhã, Pai. Não é de pão que vivemos, mas é da palavra que sai da tua boca. É ela que nos alimenta e é ela que queremos esta manhã. Meu Deus, nenhum de nós veio aqui ouvir doutrinas de homens, ouvir historinhas e filosofias. Nós viemos ouvir a tua palavra, Pai. E por isso rogamos ao Senhor, fala conosco, através do Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, Pai, de maneira que a tua palavra mude, transforme a nossa vida, mude as nossas atitudes, porque queremos não apenas ouvi-la, mas queremos praticá-la, Senhor. Vem falar conosco e enche a minha vida com o poder do Espírito Santo, com a tua unção, para que eu possa ministrar a tua palavra, ser um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Amados, esse trechinho da palavra que nós lemos aqui, fala de um momento crucial na vida de Jesus. Ele está crucificado, ele está na cruz, lá no Calvário. Calvário que tem tanto significado para a nossa vida, culminando todo o ministério de Jesus, tudo aquilo que ele viveu, nesse momento em que ele está na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E eu queria essa manhã me reportar a esse episódio, aonde Jesus está na cruz, terminando os seus momentos e mostrando a sua graça e a sua misericórdia. Eu queria que nós hoje, esta manhã, fôssemos até lá, até o Calvário, para olhar um pouco o que aconteceu ali. O que Jesus está nos mostrando com essa atitude? Porque eu creio que nós podemos aprender muito com aquilo que o Senhor fez. Primeiro, por todo o significado do seu ato, da sua realização, porque se Jesus não estivesse na cruz, nós não estaríamos aqui essa manhã, concorda, amados? Se ele não tivesse ido para a cruz, porque lá ele não está mais, com certeza, mas se ele não tivesse ido para lá, nós não teríamos sido salvos. Se o sangue não fosse derramado, não haveria perdão para os nossos pecados. Então a primeira coisa que salta aos olhos é que no Calvário nós fomos salvos. O sangue de Cristo foi derramado e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue no Calvário, trouxe a remissão para os pecados daqueles que creem. É por isso que estamos aqui hoje, regenerados, justificados, salvos pelo Senhor. Então ali, naquele momento, ele estava nos salvando. Então nós, olhando para o Calvário, podemos aprender a respeito de salvação. Mas há mais coisas para aprender com esse episódio, porque tudo que ali aconteceu tem um sentido. E nesse momento, no pedaço do texto que a gente leu, nós estamos vendo Jesus fazer ali uma oração. E a oração que Jesus faz é bem interessante. Ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por quem Jesus está orando? Pelos soldados que o prenderam, que o despiram e o que o pregaram na cruz. E a oração que ele está fazendo é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, além de salvação, eu creio que a gente pode aprender no Calvário a perdoar, meus irmãos. O Senhor está nos ensinando não só que Ele nos salvou,
mas Ele nos salvou porque nos perdoou. Porque se não houvesse perdão, não haveria salvação. A salvação não é um mérito que nos é concedido como uma medalha, como um prêmio, por um bom comportamento. A salvação é, antes de tudo, uma absolvição. Você foi absolvido dos seus pecados. Você era culpado de cada um deles. Não era inocente, não tinha atenuantes. A condenação era certa, a pena era severa. Mas o Senhor o perdoou. Por isso tirou sobre você o peso do pecado e da condenação que Ele poderia trazer sobre a sua vida. Então, olhando para o Calvário, a gente aprende a perdoar. A gente aprende o que o pecado também significa. Porque foi o pecado que matou Jesus. Você concorda comigo, amados? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus foi o pecado. Foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado que realmente matou Jesus. E foi por esta morte que nós fomos perdoados do pecado que nos era imputado. Então nós vamos aprender muita coisa indo até o Calvário. Porque Jesus, naquele momento, suportou todo o sofrimento que um ser humano poderia suportar. E Ele suportou a extremidade da maldade humana, irmãos. Porque o que fizeram com Jesus é mau, é cruel. Às vezes a gente se surpreende como o ser humano consegue ser mau. E está difícil até agora de se surpreender, sabe? Porque a maldade tem sido tão grande que já as notícias já não surpreendem mais. Quando nós vemos notícias de maldades que são praticadas, exercidas, coisas absurdas que a gente não imagina que um ser humano possa fazer. Mas o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. E a prova é aquilo que fizeram com Jesus. Jesus sofreu todo o extremo da maldade humana. E tudo por causa dos nossos pecados. Todo o sofrimento, toda a vergonha de ser pendurado, despido numa cruz, toda a humilhação, todo o sofrimento físico foi enfrentado por Jesus e foi por nossa causa, o que a Bíblia diz. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e 2 de Hebreus 12. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem, irmãos? Para o autor e consumador da fé. Quem Ele é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, Jesus suportou a cruz. Por causa de quem? Por nossa causa. Por minha causa e por sua causa, o Senhor Jesus suportou a cruz. A palavra de Deus diz em Filipenses, abra comigo, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 11. Filipenses 2, do verso 6 ao verso 11, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? De cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abriu mão da sua divindade, para se tornar homem, e como homem ir para a cruz, sofrer, morrer, por nós, pelos nossos pecados.
Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem é esse nome? Jesus. Isso o Senhor fez na cruz por nós. Mas para chegar lá, para vencer, para completar o trabalho que lhe foi confiado, ele passou por um sofrimento extremo, de todos os tipos que você possa imaginar, causado pelo nosso pecado. Amados, essa é a questão. Será que nós temos a consciência de que o nosso pecado provocou o sofrimento? Às vezes falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas de uma forma que repetimos tantas vezes que talvez isso se torne vulgar, talvez isso se torne banal, e a gente se esqueça de o que isso realmente significou. Veja, nenhum daquele sofrimento poderia ser evitado. O Senhor Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não foi possível, era necessário. E era necessário por causa do nosso pecado. O nosso pecado provocou isso. Abra no Salmo 22, vamos ler alguns versículos. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Ele se refere ao Messias, ele se refere a Jesus, e ele narra todo o sofrimento que Jesus passaria, muitos anos de Jesus nascer, mas está aqui registrado. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Frase que Jesus proferiu na cruz em referência ao Salmo 22. Estavam se cumprindo estas palavras na vida de Cristo, na cruz. Versículo 6, diz assim: mas eu sou verme e não homem, o opróbrio, ou seja, a vergonha dos homens, e desprezado do povo, como diz Isaías 53, o mais desprezado de todos os homens. O mesmo Jesus que uma semana antes entrou aclamado em Jerusalém, com o povo batendo palmas, colocando roupas e ramos diante do seu caminho, agora está sendo desprezado por todos aqueles que o aplaudiram, está sendo abandonado por todos aqueles que o louvaram, por todos aqueles que ele curou e abençoou, está sendo desprezado por todos eles, e isso estava escrito na Bíblia. No versículo 11, diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Jesus experimentou todo o sofrimento. O verso 7 diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Disseram isso para Jesus quando ele estava na cruz. Contudo, tu és quem me faz renascer e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. O Salmo 22 diz mais no verso 14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Derramei-me como água. A Bíblia diz que todo o sangue de Jesus saiu, e até a água de dentro do seu corpo. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, os soldados, os escarnecedores, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aí está a passagem que nós lemos no início. Os soldados deitando sortes sobre as vestes de Jesus, cumprindo literalmente o que disse o Salmo 22, centenas de anos antes de Jesus nascer. Amados, tudo isso que aconteceu por nossa causa, nós não podemos esquecer disso. Tudo isso que ele passou
por nossa causa. Mas o Calvário, ele não mostra só sofrimento, ele mostra também o amor sendo exercido, ele mostra o amor em ação, porque mesmo na cruz, Jesus ainda está manifestando o amor. Mesmo na cruz, o amor ainda se faz presente. Porque em agonia de morte, nos últimos momentos, Jesus está orando. E eu pergunto, amados, como serão os últimos momentos de alguns de nós aqui? Às vezes, os últimos momentos são terríveis na vida de uma pessoa, principalmente naquele que não tem fé, principalmente aquele que não crê em nada. Há umas histórias que andam circulando na internet, né, reunindo, agrupando as últimas frases de alguns grandes ateus conhecidos aí da história. E todos eles morrendo em grande agonia, todos eles morrendo, dizendo coisas terríveis. Jesus está morrendo, mas ele está orando. Como é que será que nós vamos morrer, irmãos? Como é que será o dia da nossa morte? O que será que estaremos falando na hora que morrermos, ou pouco antes de morrermos? O que estará saindo da nossa boca? E alguém passando pelo que Jesus estava passando, no momento de morte, poderia dizer: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo essa dor? Por que esse mal me atingiu? Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está orando. E orando por quem está lhe causando essa dor. Orando por aqueles que lhe causaram todo esse sofrimento. Então o Calvário é o lugar de ver também o amor. É um amor que é mostrado, que é exibido, que traz o céu para a terra, que manifesta o amor do Pai na vida da gente. Porque o Jesus, ele se preocupa com a humanidade na hora da morte. Ele sabe que ele está morrendo por toda a humanidade. Porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crer não vai perecer, terá a vida eterna. Então Jesus, naquele momento, estava salvando a todos. E o amor é tão grande que a própria Bíblia exalta esse amor, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira? A morte foi a maneira como Deus amou o mundo. Todo sofrimento, e ainda manifestando o amor, e ainda manifestando oração, preocupação com aqueles que se perecem. E Jesus ora no Calvário, ora na cruz, olhando e vendo o que ali embaixo estavam fazendo aqueles que há pouco tempo estavam lhe chicoteando, cuspindo, escarnecendo, pregando suas mãos e pés no madeiro daquela cruz. E ele ora pelos seus próprios assassinos, no ato do assassinato. Amados, isso aqui está na Bíblia, para a gente refletir sobre isso. Jesus está orando, não é por quem lhe desejou mal, por quem quer lhe prejudicar. Jesus está orando por quem está lhe matando, e na hora que está matando. Não é uma intenção presumida, mas é um ato consumado. A oração do Senhor naquele momento é a favor do pleno e imediato perdão daqueles que naquele ato e instante estão cometendo a maior atrocidade contra a sua própria vida. Parou para pensar nisso? Ele está orando e não está orando de brincadeira, como alguém pode pensar. Jesus não brinca com essas coisas. Ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está pedindo perdão daqueles que o estão matando, na hora em que o estão matando. Você entende isso, irmão? É isso que esse texto está afirmando para nós? E veja, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então, se eles não sabem, eles são ignorantes. Concorda comigo? Ignorante é aquele que ignora alguma coisa. Então, alguém que é ignorante não sabe o que está fazendo. Bom, aí alguém poderia então concluir: ora, então a ignorância é motivo de salvação, porque se eu não sei,
eu posso então ser salvo porque não sei. Não sabia que era pecado. Não sabia que era errado fazer aquilo. Alguém poderia então concluir dessa maneira que a ignorância seria motivo de salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu queria abrir contigo a Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Enquanto eu pecava, estava morto nesse meu procedimento. Era um procedimento de morte. Era uma ignorância completa a respeito de tudo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ignorância, depravação completa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez andar, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. Não são as obras que nos salvam, não é um mérito, não é nada que a gente faça que nos torne merecedor de obter. A ignorância era o estado em que estávamos antes de que a graça nos fosse revelada. Então a ignorância, ela não salva, mas ela favorece que a graça me seja apresentada. Jesus, ao orar, está apresentando a graça para aqueles homens. Eles estão sendo apresentados a graça, porque a salvação é pela graça. O que aqueles homens merecem por estar fazendo o que estavam fazendo com Jesus? Castigo, morte. Sofrer da mesma maneira que estavam impondo o sofrimento. Mas Jesus está oferecendo graça. Perdão, não porque eles mereciam, porque mereciam a morte. Mas na oração, ele está oferecendo graça por causa da ignorância. Mas aí, amados, eu pergunto, aqueles homens foram salvos? Não, eles não foram salvos. E por que eles não foram salvos? Eles não foram salvos porque a graça pressupõe uma ação da parte daquele que é alvo da graça. Aquele que é alvo da graça precisa agir, uma vez que foi alvo da graça. Por isso a Bíblia diz, quem nele crê não vai perecer. A ação é o crer, a ação é o acreditar, é o confiar, é o querer receber a graça que está sendo oferecida. Mas o texto mostra para nós que a ignorância não é uma desculpa, ela acaba se tornando um pecado, porque aqueles homens, ao ouvirem a oração que Jesus fez por eles, qual foi a atitude deles? A Bíblia diz, lançaram sortes sobre a capa de Jesus. Ou seja, não fizeram absolutamente nada, continuaram a fazer aquilo que estavam realizando, simplesmente continuaram no seu pecado, na sua ignorância, na sua morte. Então, amados, ignorância não é desculpa. Ignorância é pecado. Ignorância me torna alvo da graça. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para os sábios, eu vim para os ignorantes. A ignorância me torna um alvo da graça. Mas a minha ignorância pode ainda ser mais aviltante se, apesar de ser um alvo da graça, eu recuso a graça que me está sendo oferecida. E assim fizeram aqueles homens. Jesus orou por eles, mas ignoraram completamente. Depois da oração de Jesus, eles sortearam entre eles, no jogo, qual seria o destino das roupas que Jesus estava usando. Então, essa oração não teve nenhum efeito sobre a vida deles. Leia comigo Lucas, capítulo 23, versículo 34, que nós lemos aqui no início. Lucas 23,
Versículo 34, a palavra diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Veja, então, ou seja, depois da oração, o que eles fizeram? Lançaram sorte sobre as roupas de Jesus. Veja, a ignorância não salva, mas a ignorância me candidata à salvação. E aqueles homens eram candidatos à salvação, porque Jesus orou por eles. Mas eles ignoraram o que Jesus estava para fazer por eles. E continuaram no mesmo procedimento, na mesma maneira de agir. Nada mudou na vida deles. Amados, a graça de Deus é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Todos podem ser candidatos. Todos são candidatos. Mas todos recebem a graça que é oferecida? Não. Alguns decidem insistir em não querer, em não aceitar, em recusar o presente que lhe é oferecido. Mas Jesus, ainda hoje, está fazendo a mesma oração por toda a humanidade, inclusive por você que ainda não se rendeu a Ele. Jesus está lá do céu, olhando para a sua vida, olhando para a sua ignorância, para a sua boçalidade, e está dizendo: Pai, perdoa aquele infeliz, porque ele não sabe o que ele está fazendo da vida dele. E você continua fazendo a mesma coisa, lançando sortes, jogando no dado a tua vida, jogando no dado o que você representa, fazendo absolutamente nada a respeito do perdão que Deus está te oferecendo. Não são assim que algumas pessoas fazem, irmãos? Não são assim que algumas fazem? Você prega de Jesus para elas, ela diz: eu não preciso de Jesus, eu não peco, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu me amo, eu não preciso do amor de Jesus, porque o meu amor por mim mesmo me basta. E continua lançando sorte, continua lançando sorte. Talvez cante: quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Talvez cantem assim, não é? Quando será? Não sei, mas você está lançando sorte. Está lançando sorte com a tua vida. Está lançando sorte, ignorando o perdão que Jesus está te oferecendo. Amados, salvação é um oferecimento de perdão. Não é um prêmio por bom comportamento. É um oferecimento de pagamento de uma dívida que você não tem como pagar. É isso que é salvação. É um oferecimento de liberação da sua dívida. Não é um mérito porque Deus até que enfim viu que você era uma boa pessoa e resolveu te salvar. Ele está cancelando o escrito da dívida que estava contra você. É isso que Jesus está fazendo. E até hoje ele está ainda fazendo a mesma oração: Pai, perdoa esse ignorante, ele não sabe o que ele está fazendo. E o ignorante continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Assim aconteceu com aqueles soldados. Continuaram fazendo, ignorando o grande amor com que foram amados. Romanos capítulo 5, leia comigo, versículo 8. Romanos 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Veja, ele não morreu pelos bonzinhos, ele morreu pelos pecadores. E aí a Bíblia diz: isso é a prova, é a maior evidência do seu amor pela nossa vida. É a maior prova que ele pode dar. É olhar para aqueles que estão o matando, o fazendo sofrer, e dizendo: Pai, perdoa. Assim como ele olhou para mim e para você, que o fazíamos sofrer com o nosso comportamento, e disse: Pai, perdoa. Qual a diferença entre mim e um pecador? A diferença é que eu parei de lançar sorte sobre a minha vida e resolvi me render a Ele. Essa é a diferença. Eu não sou melhor do que nenhum pecador. A diferença é que eu parei de lançar sorte
e decidi me render, decidi me entregar àquele que me ofereceu um perdão que eu não podia conquistar por mim mesmo. Há muita gente tentando conquistar o perdão. É a maior inutilidade de todas, tentar conquistar o perdão de Deus. Eles ouviram a oração, mas eles desdenharam da oferta. Pai, perdoa. E ele dizendo, eu não preciso de perdão. Eu não preciso, estou fazendo aqui meu papel, eu sou soldado romano, tem mais que matar esse miserável. Eu não preciso de perdão. Esse cara está maluco me oferecendo perdão. Eu não preciso, estou com a consciência limpa e tranquila. Veja Lucas 23, volta lá no capítulo que a gente estava lendo. Lucas 23. Vamos ler agora o versículo 39. Versículo 39 vai falar de outra coisa importante. Diz assim, um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Como disse o Salmo 22. Veja, do lado de Jesus na cruz, ao lado direito e ao lado esquerdo, dois camaradas estavam também sendo mortos, crucificados, sofrendo o mesmo castigo. E certamente vendo e ouvindo tudo o que estava se passando, porque estavam conscientes, não tinham desmaiado. Certamente ouviram, poucos instantes antes, a oração que Jesus fez por aqueles camaradas que acabaram de lhe cravar pregos nas mãos e nos pés. Os dois ouviram, os dois viram aquilo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E os caras lá jogando dado. Eles viram, eles assistiram isso. Mas um deles assistiu tudo isso, ouviu a oração, mas também desdenha da oferta. Volta-se para Jesus e diz, você não diz que é Jesus? Você não diz que é o Cristo? Por que você não salva você e ainda acaba tirando a gente aqui dessa cruz também? Salvar? Salvação? Salvação quero ver na prática. Negócio de salvação de pecado, que nem pecado eu acho que eu tenho. Quero ver me salvar agora, me livrar agora do acidente, me livrar agora da doença, me livrar agora da pobreza, me livrar agora. É isso que eu quero. Porque se não me mostrar isso, não te considero como nada. Assim está cheio de gente nas igrejas hoje, evangélicas, se dizendo evangélicos. Estão na igreja porque Jesus salva. Salva da doença, salva da pobreza, salva do sofrimento, salva de qualquer coisa nessa vida. Não porque ele salva do pecado. E aí estão dizendo para ele, se você é Cristo mesmo, faz isso. Se você é Cristo mesmo, resolve isso. Mostra isso. E alguns pastores miseráveis ainda dizem, prova, faz prova de Deus. Bandidos salafrários. Não é assim que acontece, irmãos? E aí? É o que dizem. Dizem como esse, na cruz, para morrer, condenado, mas desdenhando da graça e da oferta. Mas, como eu disse, a oferta é a mesma. A oferta é feita para todo mundo. Jesus até hoje está orando. Alguns, como eu, como você, disseram, eu me rendo, Senhor. Eu preciso dessa graça. Eu preciso desse perdão, porque eu nunca vou conquistá-lo para mim. Mas outros, como esse homem, desdenham, debocham, riem, mortos e rindo, podres e rindo. Tragicômico isso. Um cara esculachado numa cruz, condenado por assassinato, por roubo, rindo de Jesus, rindo da própria miséria, rindo da própria situação podre em que ele vivia. Amados, tem gente fazendo isso hoje, rindo, está morrendo, está indo para o inferno, e está rindo, está gargalhando, debochando. Assim fez ele. Mas tinha outro cara lá, versículo 40, lê junto comigo, até o 42. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino.
outra pessoa, outro homem, bandido, assassino, ladrão, está lá na cruz, igualzinho o outro. Amado, não tem diferença entre ninguém aqui, sabe? Todos nós somos farinha do mesmo saco. Porcaria, imundície. Todas as nossas justiças, a Bíblia diz, são trapos de imundície. No pecado somos todos iguais, mortos em delitos e pecados. Mas a graça perdoa. A graça perdoa quem roubou 1.000, quem roubou 1 milhão, quem matou 1, quem matou 500 mil. A graça perdoa quem não matou ninguém, mas é revoltado contra Deus. A graça perdoa todos que por ignorância continuam vivendo como estão vivendo. Mas alguns debocham da graça, ao passo que outros a reconhecem e se rendem a ela. O outro homem, ladrão, do mesmo jeito, condenado do mesmo jeito, mas é alcançado pela graça. E ao ser alcançado pela graça, a vida é transformada, mesmo no último momento da vida. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Porque no último momento, ainda alguém pode se render à graça. Não falo daqueles que cinicamente aceitam Jesus, por isso eu não uso nem esse termo. Aceita Jesus. Aceita Jesus o quê? Vai para o inferno. Jesus não é bolinho de bacalhau para se aceitar. Jesus é Senhor. Se renda a Jesus. Ou então se renda para os bandidos aí. Perdeu. Não é assim? Para o bandido se rende. Para Jesus não quer se render, quer aceitar. Aceitar coisa nenhuma. Tem que se render ao Senhor e Consumador de todas as coisas, ao Autor da vida. Renda-se a Ele. Levante as mãos. Mãos ao alto. Não é assim que você vai para o ladrão? Para Jesus não quer. Para Jesus fica igual um pau. Nem levantar a mão no louvor quer. Né? Aí levanta para o ladrão. Perdeu. Aí leva tudo. Leva. Por favor, poupa minha vida. Para Jesus não se rende. Renda-se a Jesus. Renda-se a Ele. Renda-se. Aquele homem se rendeu. Ele reconheceu a graça, o favor, o perdão, e a vida dele foi transformada. Na morte, transformou para morrer daqui a pouco, mas transformou antes de morrer. Por quê? Porque se rendeu. E aí o versículo 43 diz assim para a gente: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. O que Jesus viu naquele cara? Aquele cara viveu a vida inteira pecando, viveu a vida inteira roubando, fazendo tudo que não presta. E hoje, aquele cara vai estar lá no céu com Jesus. E eu digo para você, hoje, aquele cara já está lá, e você está aqui. Sabia disso? Aquele cara está lá, e nós estamos aqui. Está lá desde aquele dia, com Jesus. Por quê? Porque a graça transformou a sua vida. Ele foi salvo imediatamente. Salvação é algo imediato. Santificação é um processo, agora salvação é imediato. Se ele escapa da cruz, se um milagre acontece, aí ele vai começar a viver uma vida de crente, aí eu acredito que ele vai parar de roubar, vai começar a consertar a sua vida, reconstruir sua família, devolver as coisas que ele roubou dos outros, fazer as pazes com todo mundo que ele prejudicou. Aí é outra história. É o processo de santificação. Mas salvação é um instante. É reconhecer, é se render e ser resgatado. E assim Jesus fez com ele. Eu hoje resgato a sua vida. Você hoje vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque você disse que eu tenho um reino. Você me reconheceu como rei. Ele disse: eu quero estar contigo no teu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Eu estou dizendo: o Senhor é rei. O Senhor tem um reino. E eu quero fazer parte dele. Isso é se render. É reconhecer que Jesus é Senhor. Não é só Salvador, Ele é Senhor. E aquele cara morrendo reconheceu isso. Os soldados e o outro do lado nem pensaram nisso. Então, amados, a ignorância, como eu disse, não salva, mas torna você candidato à salvação. Não há pecado
que não possa ser perdoado. Mas uma coisa eu quero dizer para você, para a gente fechar essa mensagem. Se você viu e entendeu o que é salvação, o que é graça, o que é perdão, eu agora olho para a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler. Agora que a nossa mente já foi esclarecida com tudo isso. Agora vamos entender o que quer dizer Marcos 11, 25. E quando estiverdes fazendo o quê? Orando. Se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu já entendi o que é perdão. Mas tem alguém me prejudicando. Veja, quando eu estou orando, eu lembro que eu tenho alguma coisa contra alguém. Eu tenho nos meus registros um prejuízo que alguém me causou, e isso é contra ela na minha mente. Eu tenho contra alguém uma mágoa, um sofrimento que ela produziu na minha vida. Eu tenho contra alguém. Eu estou orando, mas eu lembrei que aquela pessoa não sai da minha cabeça pelo mal que ela me fez, ou talvez pelo que ela continue e esteja me fazendo. Eu lembro disso. Aí eu lembro de Jesus, que ele estava orando por algumas pessoas que estavam o matando naquela hora. E eu creio que a maioria de nós aqui não teve ninguém tentando te matar, teve? Já teve alguém tentando te matar? A maioria aqui não, pode ser que um ou outro tenha tido. Mas mesmo que um ou outro tenha tido, estavam matando Jesus, ele perdoou. Então, o que Deus está dizendo para nós, e que eu preciso entender, é isso. Se eu estou orando, se eu estou querendo ser espiritual, estou querendo viver uma coisa espiritual, que é oração, mas eu lembro que eu tenho motivos de ter queixa contra alguma pessoa, motivos reais, de alguém que me fez um mal real, de alguém que me fez sofrer de verdade, de alguém que me fez chorar de verdade, Deus está dizendo para mim, perdoe, para que vosso Pai Celestial perdoe também as suas ofensas. Aí eu lembro da graça, aí eu lembro do Calvário, aí eu lembro de Jesus, e eu digo, eu não sofri mais do que Jesus. Essa pessoa que me fez sofrer, não me fez sofrer mais do que os soldados fizeram Jesus sofrer. Essa pessoa que me prejudicou, não me prejudicou mais do que aquele ladrão do outro lado, com aquelas palavras rudes para Jesus. Essa pessoa que tirou meu sono, me maltratou, me deu um prejuízo danado, ela não fez comigo o que fizeram com Jesus. E eu era um pecador, que Jesus ofereceu a graça pela minha ignorância, e eu recebi a graça porque me rendi a Ele. Então, eu percebo que Deus quer me dizer, eu preciso perdoar, porque eu quero ser perdoado das minhas ofensas. Se você reconhece que precisa de perdão, a única palavra que Deus dá para você é essa: aprenda a perdoar. Se você enxerga quem você é, se você se enxerga, aprenda a perdoar. Se você reconhece que precisa de perdão, aí você está apto a ser perdoado. Você precisa do perdão de Deus, então você está pronto para receber a graça. O ladrão e os soldados não achavam que precisavam de perdão. Por isso, o perdão foi oferecido, mas foi recusado. Mas se você acha que precisa de perdão, o perdão te é oferecido. Apenas se renda e receba. E se você uma vez acha que realmente precisa de perdão, agora aprenda a perdoar. É completamente incompatível com o caráter de um cristão e com aquilo que Deus fez por nós e com o Calvário que nós lemos aqui, algum de nós, por qualquer que seja o motivo, dizer que não consegue perdoar qualquer um. É incompatível, eu não consigo entender. Não consigo entender.
Não adianta me contar a história, não adianta tentar me comover, porque nenhuma lágrima você vai tirar de mim. Se você não perdoa, é porque você não presta. Não é quem te fez mal. Porque quem presta, perdoa. Jesus presta. Jesus perdoa, gente. Ele perdoou. E agora ele está dizendo, perdoa você. Faz o que eu fiz por você. A justiça é minha. Não faça justiça com as suas mãos. A justiça me pertence. Amado, aprenda a perdoar. É só o que Deus está dizendo hoje, essa manhã, para você. Aprenda a perdoar. Não faça exigências. Não imponha condições. Jesus não impôs condições, nem exigências a nenhum daqueles homens, nem a mim, nem a você. Jesus impôs alguma condição? Se você mudar de vida, se você se endireitar, eu salvo você. Não, ele não fez nada disso. Então não imponha condições para perdoar. Simplesmente perdoe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Aquele que morreu por nós e o qual vamos celebrar essa manhã através da ceia do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você que enfrenta dificuldade nessa área, ou que talvez enfrentava, mas hoje ouviu a palavra e quer mudar. Se é o teu caso, saia do seu lugar, vem aqui à frente orar junto comigo. Quero orar por você para Deus encher o teu coração de graça e de perdão. Alguém quer fazer essa oração, que precisa fazer essa oração comigo, que precisa ministrar o perdão. Saia do seu lugar, não tenha vergonha, vem aqui, vem orar. Vergonha é continuar errado, vergonha é continuar pecando, vergonha é continuar desdenhando aquilo que Deus fez por você. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor agora que Ele faça aquilo que só Ele sabe fazer, tocar no nosso coração, mudar e transformar a nossa natureza, mudar a gente, transformar a gente. É o que o Senhor faz, é o que Ele sabe fazer. Deus quer ensinar você a perdoar. Então simplesmente aprenda, obedeça. Simplesmente escute a voz do Senhor e obedeça. Lembra do Calvário. Não lembra da pessoa que te fez mal. Não lembra do mal que você sofreu. Não lembra da humilhação. Lembra do Calvário. Lembra da humilhação que Jesus sofreu. Lembra do mal que Ele sofreu. Lembra da dor que Ele sentiu na carne. Lembra disso. Não daquele que te fez mal. Sai de você mesmo e olha para Jesus. Olha para o Senhor. É a única receita para você aprender a perdoar. Senhor, eu peço, ajuda os meus irmãos aqui, Senhor. Ajuda os teus filhos aqui, Senhor. Reveste cada um deles, meu Deus, com o Espírito Santo, com o doce Espírito Santo que nos convence do erro, que nos convence dos pecados, que convence, ó Senhor, da tua palavra, que ela é verdadeira. Ó Deus, toca nos meus irmãos, ministra sobre a vida deles o poder do perdão e da cura para os relacionamentos, Senhor. A cura para a alma, Pai, está no perdão. Promove esse perdão na vida de cada um, Senhor. Faz esse milagre, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja uma mudança de vida e de atitude, que no fundo só trará paz para nós mesmos, Pai. Meu Deus, ministra a tua paz sobre os meus irmãos aqui, Senhor. Que eles vivam em paz, debaixo da tua graça, a graça que os alcançou, ela esteja presente em todo o tempo, no dia a dia, para que eles possam perdoar qualquer um e qualquer circunstância, como o Senhor nos ensinou e como o Senhor requer de nós. Abençoa aqui os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e a toda a tua igreja, Pai, nos ensina cada dia mais a perdoar e a viver como o Senhor deseja que a gente viva, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Me amar, mesmo só aonde ao meu redor. Ensina, Senhor. A me amar, mesmo quando não há nada a receber.
possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Que eu possa ter mais sede, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Quem vive junto de Jesus, age como Jesus vivia, age como Jesus agia. Irmãos, não podemos dizer que nós estamos com Jesus se nós não estamos dispostos a fazer o que Jesus fazia, se nós não estamos dispostos a perdoar como Jesus perdoava, a amar como Jesus amava. Independente de se alguém merece ou não o nosso amor, Jesus nunca olhou para o nosso merecimento, irmãos. Ele simplesmente amou. Eu preciso aprender com Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus, então eu tenho que deixar Ele me ensinar. Discípulo aprende, discípulo recebe o ensinamento e pratica e faz. Não quero só aprender, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero ser como meu mestre. O discípulo, mais do que aprender, ele quer ser como o mestre. E Jesus, ele nos disse para fazermos isso, para fazer como ele fazia. Ele lavou os pés dos seus discípulos na noite em que ele estava para morrer. E depois de terminar de lavar os pés, ele disse: se vocês me chamam de mestre, de Senhor, é verdade, eu sou. Mas façam então como se eu fosse mesmo na vida de vocês isso. Façam como eu, me imitem, façam como eu, lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. Ele ensinou: quem quer ser o maior, seja aquele que serve. Então vamos aprender com o mestre, vamos ser como o mestre. Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite Jesus. Jesus morrendo, perdoou. Imite. Como é que será o fim da sua vida? Tomara que seja parecido com o de Jesus. Morrer orando, morrer perdoando, morrer sem levar mágoas, ódios, rancores, morrer em paz, como é o desejo de Deus para todos nós. É hora de celebrar a ceia do Senhor, celebrar o que o Senhor fez. Se há alguma celebração, está no Calvário, na morte dele pelos nossos pecados. Como eu disse no início da mensagem, sangue derramado por minha causa, para que eu fosse perdoado dos pecados que eu não conseguiria de maneira nenhuma comprar o perdão, por nenhuma atitude, por nenhum comportamento. É isso que eu tenho para celebrar. Senhor, eu celebro essa ceia, eu celebro este pão, porque o Senhor nos salvou, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos perdoou. É isso que eu tenho para celebrar. Eu celebro com os meus irmãos, Pai. Eu te agradeço pelo pão que nós partimos, por tudo que ele representa, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te peço, Senhor, perdoa as nossas falhas. Quero participar em tua homenagem dessa ceia. Oramos e participamos do pão em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Te louvamos, Senhor.
Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cálice que representa o Teu sangue, o cálice da nova aliança, do sangue que nos purificou de todo pecado. Lavados estamos por este sangue, Senhor. Purificados estamos. Agora, Pai, queremos viver de acordo com aquilo que recebemos. Perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. Queremos viver em aliança contigo, como este cálice representa uma nova aliança. Estamos nesta aliança para viver os princípios dela, Pai. Queremos viver os princípios da aliança, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida cristã, como é a Tua vontade, Pai. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice do Senhor. Glória a Deus. Te louvo, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Me amar, mesmo quando o sol entra ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confio em Ti, Senhor. Confiando que tudo está em Tuas mãos e que tudo vem de Ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. A perdoar, como a mim tens revelado Teu perdão. Mais sede de Ti, Senhor. Ter mais sede de Te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao Teu redor, escutando Teu falar, sentindo Teu amor, vivendo junto a Que eu possa ter mais sede, Senhor. Cada dia mais vontade de estar ao Teu redor, escutando Teu falar, sentindo Teu amor, vivendo junto a Ti, Vivendo junto a Ti. vivendo junto a Ti. Vivendo junto a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu a palavra do Senhor essa manhã? Agora vai e faça de acordo com o que você ouviu. Em nome de Jesus. Amém.